Olá, pessoal. Eu sou Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, juiz titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude Protetiva aqui da capital, no Rio de Janeiro. E nós vamos falar nessa série de vídeos da Abraminge sobre os mais variados temas na seara da infância e da adolescência. Vamos falar sobre conselhos e fundos dos direitos da criança e do adolescente. Eu já vou trazer aqui para vocês. Então, pessoal, vamos falando logo do fundamento constitucional dos conselhos e também dos fundos. Vemos lá no artigo 204 da Constituição Federal, ele trata de ações governamentais na área da assistência social. E vejam que no inciso 1 fala de descentralização política administrativa, fala de esferas federal, etc., mas fala que isso cabe também a entidades beneficentes e de assistência social. Então, não fecha só em órgãos públicos, na administração pública. O inciso 2, ele é ainda mais claro. Fala em participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, aqui, eu já abro um parênteses para nós falarmos que os conselhos dos direitos da criança e da adolescência, eles têm uma importância gigantesca por serem expressão da democracia participativa. Na democracia participativa, nós temos a sociedade civil, participando diretamente da formulação de políticas públicas, da fiscalização, do controle e, muito em particular, aqui nos conselhos e nos fundos dos direitos da criança e adolescente, essa sociedade civil, ela diz onde serão aplicados recursos e diz isso de forma soberana, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. O nosso tão conhecido artigo 227, da Constituição Federal, também é fundamento. E aí, a Constituição Federal, depois dela veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem matriz constitucional, que regulamenta diretamente essa matéria da criança e do adolescente. E ele diz lá, no artigo 88, inciso 2, ele vem trazendo aqui no artigo 88 as diretrizes da política de atendimento. E vejam que, logo no inciso 2, ele fala criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e adolescente, órgãos deliberativos e controladores. Então, cada ente da federação deve ter o seu conselho e o respectivo fundo dos direitos da criança e do adolescente. O inciso 4 fala dos fundos. Então, também a diretriz da política de atendimento, a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculados aos respectivos conselhos. Então, só para a gente ter logo uma ideia inicial, que é bem simples, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem composição paritária, ele vai ser criado por lei, então ele tem natureza jurídica de órgão público. Composição paritária, que metade dos conselheiros eles são do governo, por indicação, e metade são da sociedade civil, por eleição. E esse conselho, ele vai administrar o fundo dos direitos da criança e do adolescente. Então vejam que o fundo não é uma pessoa jurídica, ele não tem personalidade jurídica. Tem que ser aberta uma conta, ele pode ser criado por decreto, tem que ser aberta uma conta num banco público oficial, e aí nessa conta serão depositados valores. A origem, destinação de imposto de renda, pode ser crédito orçamentário, multas aplicadas nas varas da infância e juventude. Então, o fundo, na verdade, ele é uma conta onde tem valores depositados. E quem administra esse dinheiro e diz em que vai ser aplicado? O Conselho. Então, cito aqui outros artigos do ECA que tratam sobre os conselhos de direitos e cito a Lei 8.242, de 91, que criou o CONANDA. E aí, o que acontece? Gente, o CONANDA, essa lei, ela deu ao CONANDA um poder normativo geral em relação aos outros conselhos. Então, os outros conselhos de direitos, estaduais, distrital, municipais, eles devem ter suas leis próprias, inclusive de criação,
mas eles devem seguir essas normas gerais previstas na lei do CONAMA. Então, vejam só as competências do CONAMA. Olha a importância de um conselho de direito. A gente está falando de conselhos e fundos, mas não vamos falar só de aplicação de dinheiro do fundo. O conselho é muito mais que isso. Então, veja só, compete ao CONAMA elaborar as normas gerais da Política Nacional de Atendimento, etc., etc., como acabei de falar. Inciso 2, zelar pela aplicação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 3, dar apoio aos conselhos estaduais e municipais e ao distrital também. 4, avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos conselhos estaduais e municipais. E aí, a gente, mudando isso, né, transportando isso para os outros conselhos, um conselho estadual deve, então, avaliar a política municipal, né, dos conselhos ali daquele estado. E o município tem que avaliar a política local. Acompanhar o reordenamento institucional, propondo, sempre que necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas, destinadas a atendimento à criança e adolescente. Então, vejam, por isso que eu falei, a gente falando de conselhos de direitos, não vai falar só de aplicação de dinheiro do fundo. Os conselhos são muito mais que isso. Eles vão criar, fiscalizar, promover, fomentar políticas públicas na área da criança e do adolescente. Eles vão tratar de orçamento. A lei, no projeto de lei orçamentária, esses conselhos têm que estar ativos para ver se vão ser respeitados, serão respeitadas as destinações necessárias para o atendimento das demandas das crianças e dos adolescentes. Então, também apoiar a promoção de campanhas educativas, acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária, acabei de falar, gerir o fundo, é o que nós vamos tratar bastante aqui, dos fundos dos direitos, e elaborar o regimento interno. Então, mutatis mutandis, a gente vai ter os conselhos estaduais, municipais e distrital tratando também dessas temáticas. A Lei 4.320 de 64, ela trata dos fundos e vem falando nos artigos 71 a 74 dos fundos especiais. São valores que receitas, né, que se vinculam a determinados objetivos ou serviços. Então, esse dinheiro do fundo dos direitos da criança e adolescente tem que ser aplicado somente em políticas públicas para a criança e adolescente por deliberação, determinação do conselho respectivo que administra esse fundo. Tem um detalhe em relação ao fundo, que é diferente de outros créditos orçamentários. O dinheiro, se não aplicado, no final do ano, ele não vai para o caixa geral daquele ente da federação, por exemplo. Esse dinheiro ele permanece na conta, deve permanecer na conta. Muito bem. E aí, gente, vem a questão, né? Aqui nós estamos tratando em linhas gerais para a gente ter uma ideia, né? Uma ideia boa, mas não vai ser um aprofundamento, não há tempo para um aprofundamento, para um esgotamento da matéria. A gente tem que ter uma ideia de como funcionam os conselhos, o que eles podem e devem fazer e como eles vão aplicar esse dinheiro, qual o devido processo legal para aplicar esse dinheiro dos fundos que eles administram. Então, os conselhos, eles vão tratar de políticas públicas na área da criança e do adolescente. Quaisquer temas relativos à criança e adolescente. Então, eles podem tratar ali de assistência social, de esporte, de educação, de segurança, enfim, quaisquer temas afetos à criança e ao adolescente. Os conselhos, eles são soberanos nas suas deliberações. O que eu quero dizer com isso? Apesar de metade dos conselheiros eles estarem ali por indicação do chefe do executivo, eles, ou do secretário da pasta, ou do ministro, de acordo com o que a lei criadora determinar, eles não estão submetidos hierarquicamente a esse secretário, ou ministro, ou chefe do executivo. Não estão submetidos hierarquicamente. Então, muitas vezes o conselho pode atuar para combater alguma atuação indevida do Poder Executivo, para denunciar alguma omissão, para fomentar alguma política pública que já está sendo executada, para criar políticas públicas, para que elas venham a ser absorvidas por aquela secretaria, por aquele ministério. Então, é isso que eu quero dizer com decisão soberana. Os conselhos eles vão olhar a temática da criança e adolescente
nas suas áreas de abrangência e vão dizer ali o que vai ser trabalhado. Isso não fica submetido a um controle hierárquico pelo Poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo, por exemplo. Não fica. Mas não tem nenhum controle por parte do Poder Executivo? Tem, mas é um controle meramente de legalidade. Então, por exemplo, se a gente está tratando de aplicação de recursos do fundo, o ordenador de despesas, que aí vai ser secretário, ou esse ministro, ou essa autoridade que foi indicada na lei criadora do Conselho, essa autoridade ela não pode tratar do mérito da deliberação do Conselho. Essa resolução que eles editaram aqui para aplicação desse dinheiro do fundo trata de educação, eu acho que tinha que ser sobre saúde. Ele não pode fazer isso. A única coisa que ele pode fazer, o único controle que ele pode exercer é o controle de legalidade. Então, ele vai olhar o seguinte: foi seguido o devido processo legal para que se autorize essa despesa? É isso que ele pode olhar. Então, a gente vê aqui, colocamos aqui por itens, qual é esse devido processo legal, né? Já sabemos que os conselhos não vão tratar só de dinheiro do fundo, vão acompanhar a elaboração do orçamento do ente da federação, vão fiscalizar as políticas públicas que já estão sendo executadas, vão propor mudanças na atuação de vários equipamentos públicos que tratam da criança e do adolescente, enfim. Mas, quanto à utilização desse dinheiro do fundo, como é que fica? Então, em primeiro lugar, tem o diagnóstico. Então, no diagnóstico, o conselho vai olhar todas as necessidades daquela sua área de atuação. Então, o conselho de um município, né, ele vai olhar quais são as necessidades na seara da criança e do adolescente aqui dentro do município. Isso é o diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser realizado por uma empresa profissionalizada nisso, por exemplo. E pode ser utilizado o dinheiro do fundo para isso. Então, veja que interessante. O dinheiro do fundo pode ser utilizado para contratar uma empresa para fazer o diagnóstico. Também pode ser utilizado o dinheiro do fundo, por exemplo, para a capacitação dos próprios conselheiros de direito. E aí, eu completei um mestrado, concluí um mestrado recentemente aqui na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o meu tema foram os conselhos de direitos da criança e do adolescente no Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Estadual e os 92 conselhos municipais. E aí teve um conselho municipal que tinha 2 milhões em conta, em fundo, e disse que precisava do diagnóstico. Só que não via muito quem fizesse isso, enfim, conseguiu achar uma empresa, eles cobraram um valor tão alto que eles falaram que não valia a pena, que ia gastar quase todo o dinheiro da conta do fundo só para fazer o diagnóstico. Mas é lógico, também o próprio conselho pode fazer esse diagnóstico. O conselho pode se valer de dados que já estão disponíveis, dados que vão ser obtidos junto a N órgãos públicos, ao Judiciário, ao Ministério Público, à própria Defensoria Pública, à Secretaria de Assistência, de Saúde, de Educação. Então, ele pode se valer desses dados para ter, pelo menos, esse embasamento e essa ideia dessas necessidades da sua área, né? Da sua área de atuação. Mas veja só o seguinte, o diagnóstico ele é importantíssimo, mas ele não é imprescindível para poder estabelecer uma política pública e ou utilizar dinheiro do fundo. Explico para ser mais claro. O que acontece? Nessa pesquisa, a gente viu muitos conselheiros dizendo não posso usar nada do fundo e não sei o que fazer porque não tem diagnóstico. Bom, aquilo, gente, que salta aos olhos, que é claro, que é evidente, né? Então, a clareza solar, piramidal, amazônica, né? Não precisa de diagnóstico. Outro dia eu fui ministrar uma palestra sobre esse tema, no bairro que eu moro, até o centro da cidade, são quase 30 quilômetros. E paro em vários sinais. E em vários sinais eu vi criança e adolescente nos sinais, vendendo bala, jogando bolinha para o alto, com cartaz pedindo dinheiro. Então, se alguém sugerir, lá no Conselho de Direito Municipal, por exemplo,
alguma política pública para uma abordagem a essas crianças e adolescentes, não estou falando de polícia, estou falando de assistente social, para conhecer, entender qual é a realidade daquela criança, daquele adolescente, daquela família, para poder fazer os encaminhamentos, para auxiliar, etc. e tal. E alguém disser do conselho, não podemos tratar disso porque não tem diagnóstico. Aí estará errada essa afirmação. Por quê? Porque nesse caso, isso salta aos olhos. Salta aos olhos essa necessidade naquele município. E já foi utilizado o dinheiro do fundo para construir creche, por exemplo. E hoje, pela própria resolução 137 do CONAMA, ela permite que o conselho delibere sobre a possibilidade de utilização, que cada conselho delibere sobre a possibilidade de utilização do dinheiro do fundo para a construção, a edificação, a modificação, manutenção de prédios, etc., para atendimento à criança e adolescente. Então, no município do Rio de Janeiro, nós temos aí uma necessidade de cerca de 30 mil vagas de creche. Então, se o Conselho Deliberar utilizar dinheiro do fundo, parte desse dinheiro para construir duas creches, por exemplo, isso não precisa de diagnóstico. Não é impeditivo não ter diagnóstico. Isso salta aos olhos essa necessidade aqui, é evidente. Né? Então, só cuidado com essa questão do diagnóstico. Aí vem uma outra parte importantíssima, a elaboração item 2, que é o plano de ação e o plano de aplicação financeira. Então, gente, o que é o plano de ação? Então, aquele conselho com diagnóstico, ele sabe ali das necessidades, que são muitas, com certeza, né? Das crianças e dos adolescentes ali na sua área de atuação. Ele vai falar, bom, de tudo isso aqui, nós vamos trabalhar no quê? Por exemplo, no ano que vem. Então, não dá para trabalhar tudo, não dá para fazer tudo, em regra não vai dar. Ele vai escolher, vamos trabalhar políticas públicas aqui, ali e ali. E isso, então, é o plano de ação. Isso é o plano de ação. Ele escolher, né, quais as políticas públicas ele vai trabalhar. Mas aí ele vai, escolhe faz esse plano de ação, e aí depois tem que vir detalhando isso, que é o plano de aplicação financeira, ou plano de execução. Bom, então eu vou trabalhar um projeto para abordagem de crianças e adolescentes lá em sinais, nas ruas. Aí ele vai ter que, então, no plano de aplicação financeira, ele vai ter que detalhar isso. Como vai ser feito isso? Vai precisar de carro? E aí o motorista, o dinheiro para manutenção do veículo, para abastecimento, né, para combustível, assistente social, quantos? Dinheiro para pagamento deles, enfim, todas essas despesas, todo o detalhamento de como esse serviço vai ser prestado terá que estar lá nesse plano de aplicação financeira. E aí vem a deliberação, isso então é votado pelo Conselho, ele aprova, publica esse plano de ação e plano de aplicação financeira. E ele vai publicar isso, em regra, ele vai editar uma resolução tratando disso. E aí ele tem que encaminhar, aí, gente, vem assim um pulo do gato, e a gente vê esse erro muito basilar, né? Na esmagadora maioria dos conselhos. Isso eu afirmo para vocês sem sombra de dúvida. Na esmagadora maioria dos conselhos dos direitos da criança e adolescente no Brasil, existem fundos que eles administram. Esses fundos, como eu falei, são contas bancárias com dinheiro lá. E eles não podem usar um centavo desse dinheiro, porque eles não incluíram esse valor na lei orçamentária. E aí vem muitas vezes uma reclamação. Poxa, mas o Conselho deliberou a política pública tal, utilizar dinheiro do fundo nessa política e o ordenador de despesas não autorizou. E parece que é uma mera maldade dele. Só que, na maioria das vezes, ele não pode autorizar. Não deve, não pode. Porque ele não pode autorizar gastos de nenhum valor que não esteja previsto no orçamento. E se não levar esse plano de ação de aplicação financeira para ser integrado lá na lei orçamentária anual, esse dinheiro que está na conta do fundo não estará previsto na lei orçamentária. E é crime autorizar despesa que não tenha previsão orçamentária. Então, cuidado com essa fala que a gente ouve muitas vezes, a culpa aqui, o conselho aqui não funciona, a culpa é do prefeito, ou do secretário, ou seja, do ordenador de despesas, porque ele não autoriza lá o gasto.
Mas aquilo que eu falei, esse ordenador de despesa, ele não vai nunca ter ingerência sobre o mérito da deliberação do conselho, mas ele vai ter e deve exercer um controle de legalidade. Ele vai ver, olha, não foi seguido o devido processo legal, não incluíram o valor que tem na conta do fundo na lei orçamentária, não pode autorizar nenhum gasto. Muito bem. Aí, mas digamos que isso foi feito, né, direitinho. Foram lá, incluíram lá esse plano de ação, de execução na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária, foi aprovado esse projeto de lei, virou a lei orçamentária anual, a LOA, né? Está lá, então, esse dinheiro já autorizado para aquelas despesas. Aí vem a execução, em que o ordenador de despesas executa esses recursos. E aí, como é que funciona? Em regra, isso vai ser com a participação da sociedade civil. Então, o conselho vai editar um edital de chamamento público, em que ele vai chamar a sociedade civil para dizer, olha, sociedade civil, quero projetos aqui sobre o tema tal ou qual. Né? O que é importante a gente saber? Que também a própria administração direta, se ela tiver condições de executar aquela política pública ou parte dela, também pode participar e ter acesso a esse dinheiro do fundo. Então, nesse serviço de abordagem que eu falei, por exemplo, a própria Secretaria de Assistência, ela fala, olha, se eu tiver mais dois veículos com motoristas, eu consigo colocar minhas assistentes sociais para fazer essa abordagem. Ou então, eu preciso só de mais uma assistente, dois veículos e só mais uma assistente social, e eu consigo fazer essa abordagem, mas eu preciso desses recursos. Então, muita gente acha que a administração direta, de forma alguma, pode tocar nesse dinheiro. Pode, mas por essa via que eu falei. Não uma via completamente equivocada, que já aconteceu aqui no município do Rio de Janeiro, certa feita, em que a secretária de assistência social foi ao conselho e pediu dinheiro do fundo emprestado, né, para cobrir despesas ordinárias da Secretaria de Administração. E eles deram, quer dizer, isso é completamente legal, né, totalmente legal, não poderia de forma alguma. Esse aí vale um parênteses, né, que cada ente da federação ele tem que dar ao Conselho de Direitos toda a estrutura necessária para seu funcionamento. Então, tem que ter ali o pessoal do administrativo, tem que ter funcionário administrativo. Quando vai realizar, por exemplo, esse chamamento público, não vai ser o conselho que vai fazer isso, vai ser o setor que trata de licitação, por exemplo, lá naquele ente da federação. Alguma questão jurídica, o corpo jurídico, a procuradoria do município, do estado, ou a Advocacia Geral da União tem que estar disponíveis para o Conselho de Direitos, às vezes até para litigar contra o próprio ente federativo. Então, digamos que o Conselho de Direitos seguiu o devido processo legal e o ordenador de despesas, por não concordar com o tema ali tratado, né, ele quer fazer um controle de mérito, ele fala, não vou autorizar essa despesa, isso é ilegal. E aí, então, esse conselho precisa ingressar com um mandado de segurança. E ele pode se valer da Procuradoria do município, do Estado, ou da Advocacia Geral da União, para processar o próprio ente federativo, né, para ter então, a liberação daquele valor. Então, a execução vai estar assim, em regra, vai haver um edital de chamamento público, vai haver a seleção das entidades da sociedade civil que respeitam lá os requisitos estabelecidos no edital. Então, começa a ser executada aquela política pública e começa a haver a liberação dos valores. Muito bem. Aí vem o monitoramento e avaliação. Então, o conselho não basta só, olha, estou financiando, façam aí. Não, ele vai ter que monitorar, ele vai ter que fiscalizar não só aquilo que ele está financiando com dinheiro do fundo, mas todas as outras políticas na área da infância e juventude dentro do seu âmbito de atuação. E, no final, o parecer conclusivo. Então, é que ele vai dizer a cada ano, no final do ano, sobre essas receitas e despesas do fundo. Tudo bem. A resolução 137 de 2010 do CONANDA ela é bem importante, porque ela vem tratando dos conselhos de gestão da adolescente, dos fundos, em que pode gastar esse dinheiro, em que não pode. Então, vem dizendo aqui, logo no artigo 10, esse fundo ele é composto de quais recursos, quais são as origens desse recurso possíveis. Então, primeiro, logo no inciso 1,
são as dotações orçamentárias. Então, é raro, né, que algum Estado da Federação coloque dinheiro do orçamento naquele fundo, mas, enfim, é possível. Ele fala aqui de transferências fundo a fundo, está entre aspas aqui. O que é transferência fundo a fundo? Perguntei, inclusive, na minha pesquisa do mestrado, que eu fiz entrevistas, se já tinham ouvido falar os conselheiros. Se já tinham visto ou só tinham ouvido falar. Ninguém nem viu nem acontecer, nem ouviu falar de transferência fundo a fundo. Isso é o seguinte, nós sabemos lá, o ECA, ele traz o princípio da municipalidade. Então, por esse princípio, o princípio da municipalização, perdão. Então, por esse princípio, nós temos que, próximo daquela demanda da criança e do adolescente, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele pode ver uma necessidade ali a ser atendida, ele precisa de dinheiro para isso, mas ele não tem dinheiro suficiente no seu fundo, no fundo que ele administra. Ele pode indicar isso para o Conselho Estadual ou para o Conselho Federal. Ele pode indicar para o Conanda, por exemplo, olha, Conanda, aqui eu tenho necessidade de atender a política tal qual, e eu não tenho dinheiro para isso. Meu fundo não comporta. E aí o Conanda vai analisar, vai verificar se realmente precisa, se vale a pena financiar aquela política pública, etc. E ele, achando que é boa, ele não vai, o Conanda, fazer isso diretamente. Ele não é o correto a se fazer, não é o melhor a se fazer. Ele, Conanda, publicar o edital, o chamamento público, financiar diretamente essa ótica, selecionar, etc. Não. O ideal é que ele faça a transferência fundo a fundo, que ele transfira de valores do seu fundo nacional para aquele fundo municipal. E lá, aquele conselho municipal que vai, então, com o devido processo legal, publicar o edital de chamamento público, etc., etc. Outra fonte de receita, doações de pessoas físicas e jurídicas, bens materiais, recursos, etc. 3. Destinações de receitas dedutíveis do imposto de renda. A famosa doação de imposto de renda. Não é doação, gente, porque doação a gente tira do bolso, um algo mais, né? E aqui é uma mera destinação de tributo. Você está tirando do bolso, mas é o tributo que você já tem que pagar. Só que você tem a possibilidade de destinar uma parte desse tributo. Então, a pessoa física, em vez de mandar 100% do seu imposto lá para o fisco federal, ela manda 94%, pode mandar 94%, 6% ficar para um fundo dos direitos da criança e do adolescente. E a pessoa jurídica até 1%. Pessoa física, 6% se fizer no ano anterior da declaração. Se fizer ali na declaração, naquele ano da declaração, 3%. Né? Então, essa é a destinação. Inciso 4, contribuições de governos estrangeiros. 5, juros. Então, o Conselho, resultado de aplicações financeiras, o Conselho tem dinheiro, aquele dinheiro está ali no fundo. O ideal é que não fique parado, que fique aplicado. Só que é um detalhe, gente. Dinheiro do fundo não é para ficar ali aplicado, aproveitando que os juros estão altos e ficar surfando nessa onda de juros altos, não é para isso, né? Dinheiro do fundo é para ser executado, como todo orçamento, né? O orçamento é para ser executado. Se foi previsto orçamento, lá até o final do ano, não executaram, teve falha. Então, só que às vezes, aquele projeto ele vai ser financiado por até 3 anos, como permite resolução do CONAMA. Pode aplicar, pode executar projeto por até 3 anos, ser financiado com dinheiro do fundo por até 3 anos. Né? Então, esse dinheiro que vai ficando na conta do fundo, ele naturalmente vai ser aplicado e o resultado positivo dessa aplicação, ele tem que ser ali, ele pode e deve ficar em benefício dessas crianças e adolescentes na conta. E inciso 6, recursos provenientes de multas, concurso prognóstico, dentre outros que lhe forem destinados, e isso vai acontecer pelas varas da infância e juventude. Bom, mais um detalhe importante. Eu falei que os conselhos de direitos eles podem, devem tratar de políticas públicas em relação a quaisquer temas na área da criança e do adolescente. E além da guarda, também tem que ser aplicado necessariamente em programas de atenção integral à primeira infância. Então, olha lá, o ECA falando da aplicação necessária em guarda e em primeira infância. E, perdão, a lei do SINASE, que é a lei número 2.594, 2012, no artigo 31, fala da aplicação no financiamento de ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Então, tem que ser aplicado no sistema socioeducativo.
Mas o Conselho Municipal também, sim, porque a medida de liberdade assistida ela é de competência administrativa do município, né? E as outras, sem-liberdade e internação, com o Estado. Mas todos os entes da federação, eles têm, por exemplo, que tratar da questão do adolescente que egressa, né? Que cumpriu medida. Então, aqui todos os conselhos eles vão ter um campo amplo de aplicação de dinheiro do fundo no sistema socioeducativo. Muito bem. E aqui eu quero falar da questão da chancela de projetos. Porque, vamos lá, gente, isso é um breve histórico para a gente entender a importância disso aqui, do artigo 260, parágrafo 2º, A e B do ECA. A gente tinha a forma tradicional, que ainda existe, né, de destinação, e simplesmente eu vou lá na hora de fazer a minha declaração de imposto de renda, o próprio sistema aí da Receita Federal, ele já calcula para mim quanto eu posso destinar. Em regra, as pessoas fazem essa destinação na hora que vão preencher a declaração de imposto de renda, e aí eu faço a destinação e escolho Fundo Municipal de Destinação do Centro do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí o conselho é que vai decidir em que vai aplicar aquele dinheiro. E antigamente não havia nenhuma previsão legal para que a gente dissesse em que ia aplicar. Olha, eu fiz a minha destinação, Conselho Municipal, mas eu quero que vá para a entidade X. E aí a resolução 137 do CONANDA, ela permitia essa chamada doação dirigida, né? Ou destinação dirigida. E isso é uma briga muito grande. Houve uma ação na Justiça Federal tratando desse tema, foi suspensa a eficácia de parte do artigo da Resolução 137 do CONANDA, que permitia essa chamada doação dirigida. Mesmo assim, a gente sabe que alguns entes da federação continuavam fazendo, alguns conselhos continuavam admitindo, enfim. Isso era uma grande confusão, gerava muita discussão. Havia bons argumentos pró e contra essa destinação dirigida. Mas aí acabou essa história em outubro de 2023, porque veio a lei trazendo os parágrafos 2º A e B no ECA. E inseriu ali esses dois parágrafos, a lei permitindo, então, essa que era conhecida como doação dirigida, mas hoje tecnicamente nós chamamos de chancela de projetos. Então, como é que funciona isso em linhas gerais, gente? A forma de doação é a mesma, destinação é a mesma. Vou lá, se eu fizer no ano anterior, vou preenchendo os DARFs, fazendo esses pagamentos, depois jogo lá na minha declaração de imposto de renda e posso destinar até 6% se for pessoa física. Se eu, pessoa física, só fizer ali, no momento, estou preenchendo a minha declaração, etc., aí 3%. Pessoa jurídica que paga imposto de renda sobre lucro real, essas podem destinar até 1% do imposto de renda para o fundo. Vou escolher o fundo da mesma maneira, qual o fundo, e esse detalhe é importante. Eu, morando no Rio de Janeiro, posso escolher o fundo municipal de qualquer município do Brasil, de qualquer estado, o fundo nacional. Então, a pessoa não é obrigada a destinar somente para aquele fundo ali daquele município. E até sabemos da realidade de algumas empresas que elas não destinam seu imposto de renda para o fundo ali do município e do estado em que elas estão, porque são conselhos inertes, não usam dinheiro. Elas destinam para outros estados, para outros municípios, porque sabem que lá funciona. Então, eu vou lá, eu faço essa minha destinação, como se fazia antes, normalmente, mas agora eu comunico ao Conselho de Direitos, olha, Conselho de Direitos, fiz a minha destinação aqui no valor de R$ 4.000, que eu quero que vá para o hospital. E comunico essa OSC para ter controle. Então, essa organização da sociedade civil. Então, mas aí tem uns regramentos aqui que a lei traz. Essa entidade tem que estar cadastrada no Conselho de Direitos, que administra aquele fundo, e tem que ter projeto aprovado ali, porque essa destinação irá para aquele projeto. Pode haver uma destinação para essa OSC antes da aprovação do projeto, mas só vai utilizar o dinheiro depois que
levantar o dinheiro depois que esse projeto for aprovado ali pelo conselho. Então, gente, essa é uma ferramenta, é um instrumento poderosíssimo que a lei deu para potencializar o financiamento de políticas públicas para a criança e adolescente. Só que isso não é utilizado, não é aproveitado de forma alguma. Se nós olharmos lá no site da Receita Federal, e lá nós conseguimos esses dados, lá vem dizendo o valor potencial de doações para fundos dos direitos da criança e do adolescente, inclusive por município, e o valor potencial, que assim, se todo detalhe, ele só tem o valor de pessoas jurídicas, perdão, de pessoas físicas, não fala de pessoas jurídicas. Então, só de pessoas físicas no ano de 2025, se não me falha a memória, 13 bilhões e 800 milhões de reais poderiam ter sido destinados para fundos dos direitos da criança e adolescente, do idoso. Só que pouco mais de 2% disso foram efetivamente destinados. Então, a gente tem um campo aí de cerca de 98% de destinações possíveis que não acontecem. Isso cabe, né, compete aos conselhos de direitos correrem atrás, né, para promover campanhas de esclarecimento à população. As pessoas não sabem como isso é, como funciona, etc. Né? Procurar essas empresas que pagam imposto de renda pelo lucro real, mas é preciso ter um cardápio de projetos, mostrar para todos que existem esses projetos, que precisam desses financiamentos, a importância deles. E a lei, então, vem falando, olha, pode agora o contribuinte indicar para qual projeto ele quer que vá essa destinação. Repito, a gente pode ter uma OSC, pode ter um projeto que ela já executa, mas que ainda não está ali aprovado pelo Conselho, mas ele já pode fazer essa indicação, mas o dinheiro só vai ser levantado depois que for aprovado o projeto ali pelo Conselho de Direitos respectivo. E aí a lei diz, olha, o Conselho de Direitos vai regulamentar esse procedimento da chancela de projetos. Né? Isso é um problema, né? Porque a gente tem pouquíssimos conselhos no Brasil inteiro que já fizeram essa regulamentação. Então, veja só, alguém pode olhar e falar, poxa, existe a chancela de projetos, então vou fazer aqui. Vou fazer a destinação para o hospital, tem projeto cadastrado lá no conselho, vou fazer para ali. Mas aí o dinheiro não sai. Por que não sai? Porque o conselho não regulamentou ainda essa chancela de projetos. Então, de muitas maneiras, gente, por muitas razões, o dinheiro pode entrar na conta do fundo e não sair. E a gente tem que olhar o porquê que isso está acontecendo. Então, se aquele conselho ainda não regulamentou essa questão da chancela de projetos, esse dinheiro não vai sair. Né? Se a OSC não está ali cadastrada, o dinheiro não vai sair no conselho. Se o projeto não está aprovado no conselho, não vai sair o dinheiro. Enfim, se a prestação de contas é ruim, o dinheiro vai parar de sair. Porque aí tem um projeto que vai ser financiado por 2, 3 anos. Só que aquela entidade tem problemas ali na prestação de contas e vai glosar. E vai paralisar a saída do dinheiro e o financiamento, portanto, do projeto. O detalhe é o seguinte, gente. Projeto não é uma mera ideia. Isso é importante a gente saber. Aí eu tenho uma ideia de fazer uma coisa para a criança e adolescente, ok. A sua ideia é uma coisa, né? A ideia que os diretores lá da OSC têm é uma coisa, agora o projeto é outra coisa. O projeto tem que ser escrito na forma de projeto, que é uma forma detalhada, prevendo tudo que será feito, como será feito, o que será necessário em termos de pessoal, de insumos, de forma detalhada, de forma precisa. Tudo isso tem que estar lá, minudenciado. E aí, pode ser incluído no projeto um percentual para a administração. Então, alguém pode falar, poxa, uma ONG tal tem uma ideia ótima, um trabalho bacana, mas ela não tem estrutura para isso. Mas ela não tem agora. Mas se ela tiver o financiamento, ela vai ter. Porque ela vai dizer lá no projeto, olha, eu preciso de uma administração profissional, que vai custar tanto, ela coloca lá e pode ter um percentual para a administração. Pode ter um percentual para o jurídico, pode ter um percentual para a contabilidade. E é muito importante que tenha, para ela ter, aquela entidade, ter uma administração contábil, ter uma administração, uma contabilidade, um jurídico profissionais, porque isso permite. O próprio valor que ela gasta, que ela venha a gastar com a feitura do projeto, pode estar no projeto.
Está lá, gastos desse projeto. Eu falei que os gastos têm que ser todos detalhados. O valor cobrado para a feitura do projeto, que é uma coisa detalhada, uma coisa muito trabalhosa. Tem gente que é profissional para isso, que é lógico, vai cobrar. Então, tudo isso tem que estar ali, esses projetos têm que estar devidamente cadastrados e a gente pode ter esse direcionamento. E eu sempre digo o seguinte: não vamos pensar em 90%, vamos pensar em 10%. Em 10%. Né? O município, o Rio de Janeiro, perdão, o estado do Rio de Janeiro, um potencial só de pessoas físicas de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E o município, ele teve 2 milhões e pouco de destinações só. Então, imagine se ele conseguisse 10% desse valor potencial de doações de pessoas físicas. Ele passaria, vamos botar no geral, de 3 milhões por ano para 180 milhões por ano. Então, saber trabalhar bem a chancela de projetos, buscar essa destinação, né, que não tem perde-ganha, só ganha-ganha, porque o empresário vai ver, olha, existe a OSC, o trabalho é bom, o projeto é bacana, eu acompanho de perto, eu vou indicar, eu posso indicar para um projeto que eu gosto, eu conheço isso aí, esse é próximo aqui, eu quero financiar, e eu não vou tirar um centavo do bolso, só vou fazer uma destinação de parte do meu imposto de renda, e a empresa ainda vai ter um ganho social, e de imagem, e de mercado, inclusive. Né? Vai ter um ganho de mercado com a imagem dela, né? Um valor de mercado dela que aumenta, porque vai estar, está atendendo uma pauta social. Então, é preciso trabalhar esses institutos. E a gente vem falando, trazendo aqui, né, todos esses detalhamentos que estão lá sobre a chancela. E aí, o que é importante você verificar aí junto ao seu Conselho de Direitos? Se ele cumpre o artigo 260-I do ECA. Isso aqui é obrigatório, não é uma mera faculdade do Conselho publicar isso ou não, de divulgar isso ou não. Porque veja que o CAPT diz, os conselhos tal divulgarão, não é poderão divulgar, divulgarão o calendário de suas reuniões, as ações prioritárias para a aplicação das políticas, ou seja, plano de ação, os requisitos para a apresentação de projetos, a relação de projetos aprovados em cada ano calendário, valor de recursos previstos para a implementação dessas ações, os recursos recebidos, a respectiva destinação, a avaliação de resultados. Então, tudo isso, gente, tem que estar de forma clara, numa linguagem palatável, acessível para qualquer cidadão, porque todos os cidadãos vão exercer controle também sobre os conselhos de direitos. E um detalhe, os conselhos de direitos eles estão também fiscalizados pelo Ministério Público, existe uma promotoria de tutela coletiva que trata deles, e também pelos tribunais de contas. A gente termina com essa frase de Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. E eu digo para os senhores, nós temos que nos indignar muito com essa omissão dos conselhos, com essa inatividade dos conselhos, que tem vários fatores. Não é só culpa dos conselheiros, é também muitas vezes parte dessa culpa é grande é das administrações públicas que não entendem a importância dos conselhos, não dão a eles a estrutura que eles necessitam. Mas muitas vezes os conselhos também, com estrutura, não fazem, né? Ou não fazem aquilo que eles podem fazer mesmo sem estrutura, porque o conselho, para se reunir, conversar e ver quais são as necessidades ali daquele município, por exemplo, e dizer quais as políticas que gostaria de trabalhar, para isso ele não precisa de pessoal de administrativo, de jurídico, de contabilidade, isso os conselhos se reúnem e fazem, mas muitos conselhos nem isso fazem. Né? Mas as administrações também não dão o suporte necessário, não dão a capacitação permanente, contínua necessária. Então, é preciso que a gente acorde, né? O Brasil acorde, porque a infância passa enquanto os anos vão se passando. E olha quantos e quantos anos já é possível fazer essa destinação de imposto de renda e quantas gerações já se perderam porque os conselhos ainda não sabem fazer isso, as administrações também não sabem. Enfim, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos nos indignar muito com isso e precisamos ter essa coragem para mudar esse estado de coisas. Gente, muito obrigado.